Vamos para mais um painel, continuando na linha do mercado internacional. Vocês que nos acompanham com certeza aí sabem bem o que são commodities agrícolas, mas a gente vai reforçar aqui a explicação, viu? São produtos elaborados em larga escala e que funcionam muito como matéria-prima, possuem qualidade e características uniformes, ou seja, não diferenciam de local para local nem de produtor para produtor. A gente vai falar desse assunto agora, porque os preços das commodities são determinados pelas leis da oferta e da demanda do mercado internacional. Esse mercado envolve principalmente grãos e carne e passa por um momento de grande euforia, mas em muitos casos isso nem sempre tem aí sido um grande apoio para o produtor rural. O produtor rural nem sempre sai ganhando nessa negociação. E para a gente falar sobre isso, o painel agora é Mercado de Commodities Agrícolas, garantia de sucesso na comercialização. Então fica atento. Conosco aqui o Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira, que é mestre e pesquisador, e Coromberte Leão de Oliveira, diretor de projetos e capacitação de recursos da Seagro. Coromberte, com você. Obrigado, Kézia. Você falou para mim, fez uma colocação para mim muito importante, commodity. É um produto sem identidade. O dia que a gente começar a vender produtos rotulados, com marca, com identidade geográfica, realmente a gente muda o cenário das commodities hoje no mundo inteiro. Mas obrigado pela participação, público, obrigado pela essa oportunidade. A Seagro, na AgroTeams 4.0, tenta buscar o máximo de informações para você, produtor, para você, pesquisador. E hoje, com um grande amigo, o meu eterno professor, uma pessoa que domina muito o cenário de mercado. E para nós, o cenário de mercado é uma dos gargalos, um dos pontos que pode virar em sucesso ou em fracasso para o produtor. Ele dentro da porteira, ele dentro da propriedade, ele já domina, ele é um sucesso. O nosso produtor, a tecnologia que é embarcada nos nossos produtos são muito boas. Somos referência na agricultura tropical, mas ainda a garantia de sucesso está muito no que a gente recebe. A gente tem que receber pelo produto, né, mais do que a gente paga no seu custo. E esse é um dos pontos, um ponto que até então pouco abordado, e hoje nós estamos numa sequência lógica, falando muito, o dia hoje está muito sobre comercialização, sobre gestão da propriedade, gestão do negócio, e esse ponto hoje que nós queríamos que a Seagro está buscando repassar para você, produtor, que é a questão do dólar. O dólar é um ponto frágil em termos de sucesso e insucesso, e o Rodrigo hoje vai nos passar um pouco dessa informação. Tá bom, Rodrigo? Certinho. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, né, vendo vários amigos, produtores. Coromberte, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né, sempre nos apoiou em todos os sentidos. Então, discutir com vocês rapidamente, gente, a questão de precificação internacional de soja. Tá? O que acontece? Eu acho que Coromberte trouxe uma coisa que é fundamental, que é câmbio. São poucos os produtores que dão atenção necessária a um item tão importante que é o câmbio. Tá? A época que eu estava na Universidade Federal, né, hoje eu atuo único, exclusivamente como pesquisador e junto a um grupo bem específico. A época que eu ainda estava na universidade, eu fiz uma pesquisa e consegui comprovar que, por incrível que pareça, o câmbio para o produtor brasileiro, ele interfere muito mais do que o preço de Chicago, que é a bolsa que faz a precificação mundial da soja. Tá? Então, rapidamente, eu não sei se eu consigo transmitir para vocês, mas de qualquer maneira, bem rápido aqui, o começo de tudo. Eu trabalhei em Chicago bastante tempo, trabalhei um bom tempo em Chicago, e por incrível que pareça, e eu acho que é interessante que nós estamos com a presença do Ricardo Cury, que é o presidente da Coapa, e se vocês derem uma olhada naquela tela ali, vocês vão ver lá em cima, está escrito Pedro Afonso. Isso é em Chicago. A época que eu morava em Chicago, eu já estudava o estado de Tocantins. Então está ali Pedro Afonso. Então isso é o começo de tudo, bem novinho, eu e minha equipe lá em Chicago, né? Aí, gente, o que acontece é o seguinte, o produtor rural, ele, antes de ser
um produtor rural, ele tem que ser um administrador de incertezas. Porque, gente, é incrível, mas depois que o produtor rural ele colocou a semente no chão, dali para frente tudo é incerteza. Tudo é incerteza. É importante a gente ter isso daí em mente. Então, por isso que é tão importante o produtor rural ele administrar essas incertezas. Mas como que a gente faz isso, gente? Existem algumas maneiras. Quais são as incertezas que afetam o agronegócio? Por exemplo, você tem incerteza de ordem macroeconômica. O que é incerteza macroeconômica? Taxa de juros, o câmbio de moedas, que é o que o Coromber pediu para a gente discutir com vocês. De ordem microeconômica, o que é? Oferta e demanda de produto. De ordem tecnológica. Por que ordem tecnológica? Se sai uma nova semente, ou se de repente a soja ou o milho vão ser utilizados para outras coisas, como por exemplo, o milho ser utilizado para etanol, que entre aspas é novidade aqui no Brasil, mas há muito tempo é usado nos Estados Unidos, o milho ser utilizado para fazer, por exemplo, plástico, né? Incerteza de ordem climática. Aí, gente, a gente tem que contar com as previsões climatológicas, de ordem logística, que é a diferença de base, se a sua estrada está ruim, está boa, se ela melhora, se ela piora, né? Então, como é que você pode administrar isso daí, gente? Não tem outra maneira. Só tem um jeito de você administrar isso daí, é se programar, é antecipar movimentos, tá? Como é que você pode fazer isso? Uma das coisas é o hedge de preço, que basicamente é o que o Coromber, meu amigo, meu irmão de longa data, pediu para a gente discutir. Então, você tem um hedge de preço, você tem um hedge de taxa de juros, também dá para você fazer até hedge de taxa de juros, se você pegou um dinheiro emprestado e esse dinheiro está vinculado a um determinado índice, você pode fazer o hedge de taxa de juros e o hedge de câmbio, que é o que o Coromber pediu para a gente discutir. Sinceramente, gente, eu não vejo a maneira mais eficaz, mais segura e mais barata de fazer tudo isso que eu estou falando, a não ser através de seguro. E qual que é o seguro no mercado de futuros? Chama opções sobre futuros, tá? Não tem outra maneira. Qualquer coisa diferente disso, o agricultor ele vai estar trazendo mais uma incerteza para o seu negócio. E não é isso que a gente quer, tá? Então, medidas de defesa, gente, que o agricultor ele pode colocar em prática. Implantar uma estratégia de gerenciamento de risco. Gerenciar risco é aquilo que nós comentamos há pouco. É o quê? É você se planejar, tá? Número 1, nunca cruzar moedas, gente. Se você tem uma obrigação em reais, não pegue dinheiro emprestado em dólar. Se você tem uma obrigação em dólar, não adianta você vender em reais. Hedge de preço, extremamente importante. Daí ali a gente já até coloquei ali embaixo, futuros e opções sobre futuros. Hedge de câmbio, operações de barter. Por que é importante operações de barter? A operação de barter, que nada mais é do que a troca, é uma maneira de você transferir o risco da sua atividade para um tomador. Quem? De repente uma trading, uma loja de insumos, né? Esse tipo de ator do mercado. Programar a comercialização. Por que programar a comercialização, gente? Porque o mundo é redondo, ele é cíclico. Enquanto nós estamos plantando soja, os Estados Unidos está colhendo soja lá em cima. Depois ele vai reverter. Nós vamos colher, os Estados Unidos vai começar a plantar. Você tem que dominar esse programa de comercialização, tá? Incertezas de ordem microeconômica, gente, oferta e demanda. Isso daqui, infelizmente, é uma impotência que os agricultores têm. Infelizmente, eles estão na mão de alguns atores, que quem manda em oferta e demanda é quem compra e vende em navios, não em caminhões, né? Tá? Então, gente, só tem como você fazer a administração isso daí com conhecimento. Não tem outra maneira. Então, tem que estudar. Da mesma maneira que você estuda para você fazer o seu melhor plantio, utilizar a melhor máquina, você também tem que estudar para fazer a melhor comercialização, tá? Entrando agora, gente, mais na parte que eu acho que é o que o Coromber ele gostaria de discutir, eu vou aqui um pouco mais para frente. Isso daqui é importante o produtor ele saber. O produtor brasileiro ele está trocando insumos, gente, quando os Estados Unidos ele está colhendo. Quando os Estados Unidos colhe, pressão de preço para baixo, bem na hora que você está trocando insumo. Então tem que tomar muito cuidado. Geralmente você troca insumo no pior preço possível e imaginável, tá? Safra norte-americana influencia preço para baixo, que é exatamente quando o produtor brasileiro está comprando insumo. Então geralmente você compra insumo 85% das vezes, gente. Isso é questão científica, uma pesquisa que eu fiz na Universidade Federal Tocantins. 85% das vezes o produtor brasileiro troca insumos no pior preço,
do ano, tá? Novamente, isso daqui mostra o mapa, depois eu vou deixar disponível para o Coromber, ele vai poder passar para todos os produtores rurais do estado de Tocantins, que mostra exatamente que a sua compra de insumos é ali, ó. De maio para frente você começa a fazer troca, bem na hora que os Estados Unidos ele está em enchimento de grão e colheita, tá? E os Estados Unidos ele faz o contrário, né? Ele acaba trocando quando o Brasil está colhendo e ele está na entre-safra, tá? Então, gente, Coromber pediu para mim, ele fez essa pergunta, uma pergunta de $1 milhão, Coromber. Chicago ou dólar, o que impacta mais o preço, tá? Essa pesquisa eu fiz na época da Universidade Federal também, eu já vou para o finalmente, mostrando para vocês o seguinte, 2013, maior preço de soja em Chicago. Se você for lá para o final, o preço no Tocantins não foi o maior preço conseguido pelo produtor rural. O maior preço conseguido pelo produtor rural em reais, nessa pesquisa que eu fiz, foi em 2016. E olha lá que coincidência, maior câmbio nesse período de 2003 até 2017. Aí isso me chamou a atenção, né? Então a grande pergunta é, primeiro, você tem que saber seu custo de produção. Depois que você souber, daí você começa a fazer as travas, tá? Quando o Coromber me chamou para fazer essa pequena apresentação, gente, nessa semana eu estou tentando trazer os dados mais atuais que a gente tem. Eu peguei a cotação do dólar em 7/5 de 2020, tá? E peguei a soja maio, que geralmente o produtor brasileiro ele comercializa sua soja em maio, tá? Então, desculpa, ali é soja K21, tá? Soja maio de 2021. Ela estava $8,41 por bushel. Se você fizer uma transformação sem levar em consideração diferença de base, ou seja, preço Chicago, daria R$108, tá? Vamos ver o que aconteceu essa semana, dia 14/6, gente. Dólar, 5,07. Soja, agora essa daí é a soja K22, soja maio de 2022, 13,71. Aí eu pergunto para você, produtor, o que variou mais? O dólar caiu mais do que a soja ou a soja subiu mais? Vamos ver? Olha lá, que variação interessante. O dólar variou 13 pontos percentuais para baixo e a soja 63 pontos percentuais para cima. Se você fizer um cálculo sem levar em conta o peso de cada um desses precificadores, você pensa, 63 menos 13 para facilitar, eu vou receber 50% a mais na minha soja esse ano. Será que vai receber 50% mesmo? Vamos ver? Se você travou essa soja nesse dia, no dia 14/6, você vai receber 153 menos a diferença de base de Chicago para sua fazenda. Olha lá, você está recebendo 41%, não 50%. Então, por incrível que pareça, gente, a soja tendo caído muito, o dólar tendo caído muito menos do que a soja subiu, você está perdendo 21% nisso daí. Então, por isso que eu falo, gente, para o produtor brasileiro, o câmbio, ele é mais importante do que Chicago. Não que Chicago não seja importante, é claro que é. Mas, sinceramente, começa a prestar um pouco mais de atenção no câmbio. Perceber, sabe, variações, discrepâncias de câmbio subindo demais. Bateu pontos muito elevados, começa a fechar câmbio, tá? Então, gente, considerações finais para eu poder abrir para o meu amigo Coromber, para ele poder fazer os questionamentos. Se o produtor ele não se planejar, gente, e não fizer gerenciamento de risco, vai ficar à mercê da boa sorte e das bênçãos divinas, tá? É claro que, se você conseguir transferir esse risco para alguém, por isso que as operações de barter, as trocas são tão importantes, você consegue dormir melhor, tá? Mas você tem que saber a hora de fazer isso, para você não deixar um saco de dinheiro em cima da mesa, tá? E gostaria de deixar para vocês, talvez, uma das coisas mais importantes, que é contar com a boa sorte e a ajuda divina é um fato na vida de todos nós, né? Quando a gente acorda, a gente precisa de sorte, precisa de Deus nos abençoar. Mas, gente, contar com boa sorte e ajuda divina para gerenciar risco de preço é abusar um pouquinho da bênção, né? Eu acho que Deus tem coisas mais importantes do que isso daí. E gerenciar risco de preço é obrigação do produtor rural, né? Certinho? Coromber, passo para você. Então, vamos lá, Rodrigo. Eu, como produtor, eu
e um aficionado pela parte econômica da atividade, eu diria o seguinte, que nós não somos americanos, nós não moramos num país estável, nós não somos europeu, um grupo de países estáveis. Então essa observação que fez com que nós tivéssemos esse momento é porque nós vivemos num país com essa instabilidade. E com essa instabilidade que nós brasileiros sabemos operar, é que a gente poderia prever, e quando o Rodrigo colocou macroeconomia, a gente imagina, ou a gente está vendo algumas tendências para o ano de 2022, para o ano de 2023, a gente pode até já imaginar o que vai ser o dólar em 2022, 2023, a gente não imagina ainda, ou pode até imaginar o quanto, que já está sendo negociada a safra até 2023, quanto que vai estar o bushel da soja. Mas eu queria só, Rodrigo, afirmar o seguinte, nós vivemos num país instável, cíclico, as crises são constantes, e nessa ganha-se muito, daqui a pouco perde-se muito. Então, quando a gente traz para uma Agrotins 4.0, e o 4.0 está muito relacionado a essa gestão da informação, do conhecimento, da organização dessas informações, a rapidez da informação, é que eu queria fazer essa observação. O dólar, nós temos que pensar como brasileiro e como um país instável. E ir atrás desses operadores que escutam e enxergam essas tendências e sabem interpretar essas tendências para nos dar e diminuir esse risco, nos dar segurança e diminuir esse risco. Infelizmente, nós temos que trabalhar com mais variáveis. O dólar é uma delas, o preço futuro é outra. É papel ou é produto? Então, nós temos uma série de variáveis. Clima, qualidade ou baixa qualidade. Então, nós temos uma série de variáveis que essa instabilidade da macroeconomia nos força a reagir. Então, como recado e como... Aí eu devolvo um pouco a bola para ti, Rodrigo, mas como um pedido, observem essa questão dessa instabilidade, busquem as informações dessas tendências 2022, 2023 e busquem esses profissionais que diminuem essa estabilidade. Hoje, o Dia Agrotins, ele foi muito voltado à parte comercial, à parte econômica, e foi muito colocado essas partes de tendência, essas informações de tendências para diminuir um pouco o risco. Observem isso. Não fiquem tão presos às paredes, às quatro paredes ou às cercas da propriedade. Comecem a buscar um pouco mais de informação. O dólar é mais uma, mas vocês viram que dá uma diferença de 20%. Eu conheço muita propriedade que não tem 8%, não tem 2 dígitos de ganho. E quando a gente fala 20%, então são mais de 3 anos. Rodrigo, quando eu vejo uma macroeconomia num país instável como esse, eu vejo que todas essas características de uma moeda fraca, né, em relação a uma moeda forte como o dólar, que é uma moeda de mercado, eu tenho que começar a pensar também em dólar. Eu tenho que começar a pensar no meu custo. Eu consigo travar o custo também em dólar? Consegue. Você... existem vários veículos financeiros que você pode travar a moeda, o dólar, a qualquer momento que você quiser. O que eu incentivo o produtor brasileiro a fazer é o seguinte, ao invés de simplesmente fazer uma trava de moedas, que é aquela trava seca, aonde você corre o risco, se você travar a moeda e ela correr contra o seu travamento, você pode ter chamada de margem na bolsa. Isso quebra mais do que falta de chuva. Então, o que o produtor brasileiro ele deve fazer? Opções sobre futuros. Compre, vá ao seu banco, vá à sua corretora, entre em contato comigo, ligue para quem você confia e veja como é que você faz para travar, através de opções. Você compra o direito de comprar a moeda num preço menor, ou o direito de vender a moeda num preço maior. Só que para isso você tem que desembolsar um prêmio antes, né? Que é um seguro. Na realidade, o que você está fazendo, você está transferindo o risco para um ator do mercado, tá? E uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, o Coromber falou muito bem, o Brasil é um país realmente um pouco complicado da gente trabalhar, porque tem muitas incertezas. Mas a gente não pode esquecer, gente, nesses 2 últimos anos,
taxa referencial de juros em nível mundial está muito baixa. Quando isso acontece, as commodities elas sofrem ataque de especulação, tá? Essas quedas que estão acontecendo nesses últimos anos, hoje eu estava vendo a bolsa, caiu 50 pontos o soja. Isso está acontecendo por quê? Liquidação de fundos e bancos de investimento. Não tem nada a ver com fundamentos da economia. Soja deveria estar 14,50, 15 dólares e vai voltar a subir. Posso te falar. Bom, Kézia, esse foi um momento curto que nós tivemos para falar só de um pontinho de comercialização. Mas obrigado pela oportunidade e passo a bola para ti. Orientações aí importantes, né? Para quem atua nesse comércio internacional. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando mais de comercialização, falando mais de commodities. É já já.